Tem muita gente aí pregando muita coisa em nome de evangelho, em nome de pregação da palavra de Deus. Mas pregar a verdade que liberta, como irão ouvir se não há quem pregue? Mas Deus enviou homens para pregar a verdade dele. Nesta noite aqui, a verdade dele, que leva entendimento para você, esclarecimento, para te dar uma compreensão, está aqui sendo levada até você, para que a fé que é pelo ouvir venha brotar no seu coração. E essa fé, ela é brotada através da palavra. Quando a pessoa crê, quando a pessoa ouve, quando a pessoa crê, e aí gera o arrependimento. Porque eu quero mostrar a você nessa noite, o processo da pregação da palavra de Deus é para levar iluminação na mente do pecador, iluminando a mente do pecador para que ele entenda a realidade que ele está, para que a partir daí ele possa fazer a sua escolha, depois que ele entende. Porque Deus, ele trabalha com essa forma, é isso que o Espírito Santo faz. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O juízo que está por vir, que condenou o homem, a justiça de Deus para punir o pecador. O homem, ele é convencido desse medo, desse terror, dessa situação que ele está dentro dela, através da palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele opera na pregação da palavra, porque Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a palavra. Ele não vai guiar você em movimento, em profecia de homem, em ensino de religião, em conceitos filosóficos. O Espírito Santo, ele trabalha conduzindo o homem na direção da palavra. Todo profeta de Deus é conduzido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para pregar a palavra, para instruir a palavra, não para fazer oba-oba para o povo, não, porque o povo precisa ser esclarecido. E a importância da palavra de Deus é essa. Quando ela é pregada, quando ela é anunciada, a Bíblia diz que ela dá entendimento aos simples, ela é luz. Quando há exposição da palavra de Deus, ela ilumina a mente do pecador, mostrando a ele a sua situação. Hoje eu estou aqui na presença de Jesus, não é porque eu fui adepto, eu me aderi a uma igreja, porque eu acreditei na filosofia do homem, não. Hoje eu estou aqui na presença de Jesus porque eu vi a palavra. Por muitos anos a palavra trabalhou no meu coração. A palavra foi me dando entendimento. Não foi da hora do dia para a noite, mas por muito tempo a palavra tinha sido semeada no meu coração. Porque a palavra de Deus é uma semente, e a semente não se planta e nasce logo. Há um tempo, tudo tem um tempo determinado debaixo do sol nesta vida aqui. A própria pregação da palavra, como a semente, ela é lançada, depois vem um, rega, e depois Deus dá o crescimento e outro colhe. E eu estou aqui hoje porque essa palavra abriu o meu entendimento. Ela foi trabalhada no meu coração, foi lançada, foi semeada, frutificou, germinou, deu fruto, e o fruto é esse que está aqui hoje, fazendo a obra do reino de Deus. Por isso que é importante a pregação do Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide pregar o Evangelho. O povo precisa ser esclarecido. Porque, escute uma coisa que eu vou falar aqui. Se não for através da mensagem do Evangelho, toda a humanidade permanece nas trevas. Toda a humanidade, porque a verdade de Deus, ela é o Evangelho, para que o homem pelo Evangelho conheça como ele pode chegar a Deus, como ele pode receber o perdão dos seus pecados, como ele pode alcançar as promessas e a graça de Deus. Isso você não vai conhecer através de nenhum outro meio, porque é o Evangelho que nos mostra essas boas novas de salvação. É o Evangelho, não é a religião, o sermão religioso, a doutrina religiosa. E o Evangelho não é uma doutrina religiosa de nenhuma religião ou nenhuma igreja. O Evangelho não é um local, o Evangelho não é um movimento, o Evangelho não é prática de devoção religiosa. O Evangelho é uma informação que vai até o pecador para esclarecê-lo, para dar a ele a direção de Deus, para dar a ele o entendimento de Deus, para ele ter uma nova vida, transformado aqui no entendimento, não na sua vida exterior, na sua formalidade religiosa. O Evangelho transforma o nosso entendimento.
Muita gente está transformado na formalidade religiosa, mas o entendimento ainda não foi transformado, porque até hoje ainda está em trevas, estando você em qual religião que tiver ou em qual igreja que estiver. Porque sua mente só vai ser aberta quando você for esclarecido pelo Evangelho. Aonde você está? Você está sendo esclarecido pelo Evangelho ou pelas normas da igreja, ou pelas doutrinas e a tradição da igreja ou da religião? Você está sendo esclarecido e sendo ensinado sobre Cristo? Então o Evangelho é uma mensagem que convida o homem ao arrependimento. O que é arrepender-se? É voltar-se ao contrário. Arrepender-se é tomar uma decisão de mudança, de atitude mental e de propósito. Isso é arrepender-se. A pessoa toma uma atitude de comportamento mental e de propósito. É a decisão de abandonar o pecado para submeter-se a Deus através de Cristo e não através de igreja. O pecador tem que se converter a Deus através de Cristo para se submeter à vontade de Deus em Cristo e não através de religião. O que é o arrependimento? É uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada pela graça de Deus, que lhe é concedida através da pregação do Evangelho. Por isso que Jesus mandou pregar: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom da salvação é Deus que dá quando o homem ouve a palavra e crê nela. O Evangelho convida o homem a arrepender-se, tomar uma decisão de livre e espontânea vontade para se submeter a Deus através de Cristo. É a fé que leva o homem a alcançar o dom gratuito de Deus. A mensagem do Evangelho convida o homem a arrepender-se. Por isso que João Batista advertiu as pessoas que vieram até ele como se estivessem prontos para servir a Deus dentro da formalidade religiosa. João Batista viu aquele povo religioso cumprindo a formalidade, vindo se batizar só para fazer parte do grupo religioso público. João Batista disse para aquele povo: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ninguém pode fugir da ira de Deus se refugiando dentro de igreja, se refugiando em religião, vivendo na formalidade religiosa. Ninguém pode fugir da ira de Deus se não se arrepender. Foi o que João Batista disse: arrependei-vos, produzam frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E esse fruto digno de arrependimento, ele vem do teu entendimento. Ele vem do teu entendimento. Como está o teu entendimento em relação à verdade de Deus? João Batista leva aquelas pessoas, orienta elas que se arrependessem, mostrando o arrependimento pelos frutos e não por se agregar a nenhum sistema religioso. O que está faltando hoje é isso: orientar o povo a se arrepender e não se agregar dentro de igreja. O povo tem que ouvir a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho não convida ninguém a ser adepto de igreja e passar a viver a formalidade da igreja. A mensagem do Evangelho convida a todos a se arrepender, a viver uma vida de temor a Deus, servindo a Cristo, guardando a palavra de Cristo e sendo trabalhado por Cristo através do Espírito Santo, conduzindo você na direção da palavra, não na direção da tua religião, nem do teu líder. Os fariseus eram um povo religioso. Para eles a salvação era alcançada pela sua tradição, pela sua formalidade religiosa. Os fariseus entendiam que quando eles estavam vivendo toda a regra da lei imposta por Deus ali, eles alcançaram um nirvana, né? Como no Espiritismo ensina que a pessoa chegando ao nirvana chegou à perfeição completa, que eles chamam lá no Espiritismo de nirvana, que através de muita reencarnação a pessoa pode chegar a um estado de purificação completa. Ei, a purificação perfeita para você estar diante de Deus não é através de reencarnação, até porque a reencarnação é fábula, é ficção, não é a verdade de Deus, porque o homem só pode ser purificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus, que purifica o pecador de todo o seu pecado, e não através de reencarnação nem de karmas.
Os fariseus entendiam que eles eram homens de Deus, estavam bem com Deus, estavam na presença de Deus, porque eles eram devotos, praticantes da religião farisaica. O exemplo é Saulo, né? O exemplo é o apóstolo Paulo. Ele diz isso. Ele era zeloso de Deus. Como? Guardando tradição religiosa e não guardando o que Cristo orientou. E não praticando a sua vida dedicada e devota a Cristo, mas à igreja, à religião. Os fariseus entendiam que eram mais santos do que os outros, a ponto de achar que os samaritanos eram impuros. Hoje acontece isso ou não? Deixa para lá, vamos seguir a instrução. Aí Jesus chega para os fariseus e dizendo: vocês examinam as Escrituras, buscando nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem a vida. João capítulo 5, versículo 39 e 40. Jesus, ele diz isso porque os fariseus eram um grupo religioso judaico lá no tempo de Jesus. Eles se achavam mais santos do que os outros. Eles se achavam homens de Deus, representantes de Deus, profetas de Deus, e não eram. Estavam todos cegos por Satanás e andando dentro do caminho da ira de Deus. Jesus chega orientando. Jesus convida aquele povo a arrepender-se, porque a mensagem do Evangelho abre o entendimento do homem. Tanto é que Jesus, ele orienta um homem chamado Nicodemos, que era mestre da lei. Orienta esse homem dizendo que era preciso nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. É estar em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Não é estar em nenhum conceito doutrinário de religião. Nicodemos era um mestre da lei. Ele entendia. Ele poderia até estar pensando que pela sua formalidade, pela sua posição eclesiástica dentro da religião farisaica, ele estava mais perto de Deus do que os outros. E Jesus diz a ele: é necessário vos nascer de novo, Nicodemos, para entrar no reino de Deus, para fazer parte da vida em comunhão com Deus. É preciso nascer de novo. E esse nascimento não é através de um agregamento de religião, não é através de uma formalidade religiosa, guardando práticas, ordenanças, doutrinas, observâncias de religião. Esse nascimento é para todo aquele que se converter a Cristo, nova criatura é, estará aceito por Deus, receberá o perdão dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho: explicar ao povo a verdade que liberta, não o que o povo está entendendo aí. É preciso esclarecer. É preciso esclarecer. Eu estava dizendo ontem lá na reunião, na palestra que eu fiz lá na casa do irmão, eu disse uma palavra muito interessante que depois eu fiquei pensando: Deus é tremendo. Deus nos dá sabedoria no momento que a gente está expressando a palavra dele para estar explicando o povo. Diante da sociedade, escute uma coisa: diante dos olhos da sociedade, quem é o bom? Quem é do bem? Aquele que não mata, aquele que não rouba, aquele que vive na religiosidade, aquele que vive dentro de uma vida de caridade. Diante da sociedade, quem é que vai para o inferno? Quem rouba, quem mata, quem estupra, quem vive dentro da criminalidade, não é? Muita gente chega até a dizer assim: esse aí merece o inferno, porque ele não entende a verdade. Ele também merece, só que ele não entende isso. Ele julga os outros merecedores do inferno, e ele não para entender que ele também é merecedor do inferno. Pelo fato de ele estar numa posição social melhor do que o outro, só que diante de Deus, Deus não olha para o homem dentro de uma posição social. Diante de Deus, seja juiz, delegado, pastor, papa, padre, ladrão, assassino, prostituto, todos estão dentro da mesma miséria do pecado. Todos estão julgados, condenados e sentenciados. Diante dos olhos da sociedade existe o do bem e o do mal, mas diante dos olhos de Deus todos estão no mal, todos estão na maldição, porque todos são pecadores e todos estão dentro da mesma sentença. Pode ser qualquer um que estiver numa situação confortável na sociedade, mas diante de Deus, seja qualquer ser humano, todos precisam de salvação, porque todos estão condenados.
O que vai fazer a diferença diante de Deus não é se o homem foi um delegado, um juiz, não é se ele foi um religioso, praticante da religião, não é se ele foi um assassino, estuprador, ladrão. O que faz a diferença diante de Deus para todos os seres humanos é Jesus Cristo. Sem Jesus ninguém receberá o bem de Deus. Sem Jesus ninguém será salvo. Sem Jesus ninguém será purificado do seu pecado, recebedor do perdão de Deus. Sem Jesus todos estão condenados, e se não crer nessa verdade, ficar achando que é melhor do que os outros, vai sofrer a terrível perdição eterna, vai sofrer o juízo, o desprezo e a vergonha. Porque quem se acha melhor do que os outros é porque não reconhece a sua situação diante de Deus, acha que é melhor. Ei, o céu não é para quem faz caridade, o céu não é para quem é religioso, a salvação não é para quem vive dentro de religião, não é para quem tem diploma de universidade, a salvação não é para quem é rico, não é para quem tem prosperidade, a salvação é para todos os miseráveis pecadores que se converterem a Cristo. Cristo é a causa da salvação, como eu disse aqui, Hebreus 5:9, sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem, todo aquele que crê.